Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, a junior empresa da Universidade de Coimbra, do Departamento de Química. Hoje estamos de volta com uma nova temporada e nesta nova temporada o conceito é um bocadinho diferente das anteriores. Portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi reunir alguns convidados que foram formados em algum momento da sua vida aqui no Departamento de Química e perceber como é que está a sua vida profissional, o que é que eles efetivamente estão a fazer, em que áreas e que conselhos é que eles podem ter para aqueles que vão ingressar agora no Departamento de Química ou que estão agora a concluir os seus estudos. Nesse sentido, a nossa primeira convidada é então a Cristina Mesquita. Olá, Cristina. Olá, Tudo bem? tudo bem? Olha, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Ora, Fico é muito essa. contente por ter a oportunidade de estar aqui convosco. Obrigada. E obrigada a nós por teres aceito e por finalmente virmos estrear esta nova temporada neste novo registro. Portanto, se calhar começávamos um bocadinho por a tua vida atual. Portanto, o que é que tu estás a fazer agora e depois andamos um bocadinho para trás para perceber como é que o percurso aqui no DQ te pode ter preparado para isso. O que é que tu achas? Ok, parece-me ótimo. Portanto, tu atualmente estás a fazer o quê? Atualmente eu estou a trabalhar na equipa de desenvolvimento analítico na Bial. Certíssimo, ok. Então, para alguém que está agora a começar o curso e que ainda não sabe muito bem especificamente no que é que isto consiste, imagina, um dia tu acordas de manhã e como é que é mais ou menos o teu dia de trabalho? Ok, os meus dias de trabalho são, ou seja, hoje pode ser completamente diferente da manhã. Eu tanto posso ir trabalhar hoje e ter um dia completo com reuniões internas, reuniões com parceiros externos, como também posso ter um dia inteiro a trabalhar no laboratório, posso estar a desenvolver um método para uma nova molécula, um método para um novo drug product, uma nova formulação, ou validar esse método. Pronto, não tenho 2 dias que são necessariamente iguais, sim. Ok, isso é muito, muito interessante por acaso, porque eu acho que nós temos esta ideia de quando vamos para a vida, eu não quero chamar empresarial, mas acaba por ser, não é? Porque é uma empresa Sim. que a nossa vida se vai tornar muito rotineira e isso não é necessariamente verdade, não é? Ou seja, depende, eu acho que pode ser em alguns casos uma realidade, felizmente no meu caso não é uma realidade, mas acredito que há empresas que funcionam com as pessoas ou os técnicos mais especializados numa determinada área, por exemplo, ou só no laboratório fazer um tipo de técnica analítica, mas há outras empresas em que é possível ter, além do trabalho no laboratório, conseguirmos também fazer a parte do computador, entre aspas, pronto, e lidar com outras realidades sem ser só o trabalho do laboratório. Ainda neste tema agora surgiu-me uma pergunta. Portanto, quando estás a fazer este trabalho mais de escritório, vamos chamar-lhe assim, há alguma possibilidade de o fazer remotamente ou tu deslocas-te sempre para o local de trabalho? Sim, há a possibilidade de fazer remotamente, sim. Normalmente um dia por semana existe essa possibilidade. Claro que isso é algo que tem que ser integrado com o trabalho de laboratório também. Não é uma Naturalmente. regra, mas é algo que temos a oportunidade de fazer. Ok, ok. Bem, então agora que já sabemos mais ou menos em que água estás no momento atual, anda-me um bocadinho para trás no tempo. Portanto, tu entras no ensino superior em Química Medicinal, correto? Aqui no Sim, departamento. sim, Era a sim. tua primeira opção, não era? Como é que foi esta entrada? Olha, foi um bocado curiosa porque, na verdade, eu estava inclinada para entrar em ciências farmacêuticas, no entanto, não era exatamente aquilo que eu queria, mas também não havia outra coisa que fosse exatamente aquilo que eu queria. E felizmente, Ok. no ano que eu entrei, abri o curso de Química Medicinal, eu vi o plano curricular do curso e pensei, ok, é mesmo isto que eu quero, e foi então que surgiu como primeira opção. Pronto, e felizmente Portanto, consegui entrar e. portanto, tu apanhaste o curso mesmo na altura em que ele foi fundado. Sim, 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 eu entrei no primeiro ano que o curso abriu em Coimbra, em 2010. Ok. Pronto, e portanto, fazes o teu percurso aqui, gostas logo do curso, não é? O Sim. curso correspondeu às tuas expectativas e daquilo que tinhas lido no plano? Sim, 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 correspondeu. Ok. Pronto, e depois acabas a licenciatura e segues para mestrado, mas já não aqui. Certo, havia a possibilidade de candidatar ao mestrado em Química Medicinal, eventualmente seguir o doutoramento, mas eu, quando terminei a licenciatura, qual é que foi a minha percepção individual? É que, seguindo o percurso de mestrado e doutoramento, eventualmente, ou o caminho mais lógico, digamos assim, seria mais a parte de investigação académica, que não era o que eu queria. Então eu optei, não quer dizer que seguindo este caminho não seja possível, Claro. pelo contrário, claro, mas
pronto, foi a opção que eu tomei na altura, então decidi ir para algo mais, para um mestrado que fosse mais dentro ou mais enquadrado com a indústria farmacêutica, que foi então a biotecnologia farmacêutica na Faculdade de Farmácia. Uhum. Ok, e sentes que esse mestrado, portanto, te deu aqui uma vertente um bocadinho diferente do que tinhas adquirido durante Química Medicinal, não é? Porque Química Medicinal já faz um Sim. bocadinho a ponte com o Polo 3, não é? Mas Sim, sim, sim. na Faculdade de Farmácia aprofundaste mais este teu lado, eu não quero chamar farmacêutico, mas acaba por ser, não é? Ia dizer mais industrial, mas também não é bem industrial. Mas, por exemplo, durante o mestrado nós tivemos várias cadeiras onde conhecemos pessoas que são ou responsáveis pela empresa ou que trabalham na empresa, de várias empresas diferentes, vários ramos diferentes dentro daquilo que é a investigação química, a investigação farmacêutica. Uhum. E é bom também, foi bom ter conhecimento dessas realidades. E depois algo que foi possível foi fazer o mestrado numa indústria farmacêutica na Blue Pharma. Então, e falando, portanto, naquilo que tu estavas a dizer, fizeste na Blue Pharma o teu mestrado, o teu ano de tese, e qual seria o teu feedback desse ano? Ou seja, os colegas que nós temos este ano, estes anos, não é, a fazer isso, eu não quero dizer queixam-se, mas reparam que há algumas diferenças, aquilo que nós nos preparamos aqui, que é sempre, como tu disseste há pouco, muito virado para a investigação e para a academia, versus ambiente empresa. Qual foi a tua experiência neste sentido? Eu tendo a concordar um bocadinho, embora seja preciso perceber que, dependendo da empresa e dependendo da área da empresa onde a tese ou o objetivo do estágio também é mais virado para a química medicinal ou não. No meu caso, a tese estava relacionada com novas tendências para o desenvolvimento de formulações orais, ou seja, não era a parte de química onde vais fazer química orgânica e perceber química orgânica para encontrar as novas moléculas. Pronto, então era um bocadinho diferente nesse aspecto, daí perceber que as pessoas possam sentir que não têm uma ligação direta, pelo menos com o curso. O objetivo do estágio era, ou seja, o objetivo da minha tese era fazer uma tese de pesquisa bibliográfica, perceber quais eram as tendências atuais, o que era possível fazer de inovador que pudesse ser transcrito para eventualmente aplicar na empresa em projetos futuros. Ou seja, o objetivo era 9 meses de pesquisa bibliográfica, mas eu estando na empresa também achei que, ok, é demasiado tempo estar numa empresa só fazer pesquisa bibliográfica e não tentar aproveitar um bocadinho daquilo que mais a empresa tem para dar. E então, pronto, acabei por colocar um bocadinho as mãos na massa, muito verdinha, claro, sem experiência, na parte de desenvolvimento de formulação. Foi muito interessante porque lá está, nós vemos o comprimido e percebermos como é que o comprimido é feito. Vemos uma cápsula e percebermos como é que a cápsula é feita. E isso para mim, querendo eu entrar na indústria farmacêutica, foi importante. Claro. E isso agora levantou-me uma pergunta que também é muito pertinente, porque mesmo nós, aqueles que ficamos na academia, não é? Porque eu fiz a minha tese na academia e pronto, era investigação daquela típica que nós estamos habituados quando fazemos o curso. Falaste aqui na questão de muito verdinha e sem experiência e portanto, pergunto-se, porque também eu senti isso, eu acho que é no ano de mestrado que nós acabamos, apesar de nós termos laboratórios ao longo do curso, e certamente na Faculdade de Farmácia também tiveste, que a experiência depois de fazer, de repente, ser largado, com muitas aspas, no ambiente laboratorial, estamos sempre um bocadinho perdidos. Também sentiste isto nos teus primeiros anos depois de fazer laboratório, eventualmente no mercado de trabalho, quando chegaste? Eu não diria 100%, dizia mesmo 200%. Eu senti, e é verdade, mesmo tendo os laboratórios de química, a realidade depois aplicada no ramo farmacêutico é diferente. Pelo menos eu, falando do desenvolvimento analítico, é aquilo que eu faço depois desde o início da minha vida profissional, não contando aqui com esta experiência. A realidade é muito diferente e eu na altura, quando entrei na primeira empresa que eu estive, em que eu trabalhei, eu aprendi tudo do zero, eu senti que aprendi tudo do zero e foi aí que realmente comecei a perceber como é que as coisas funcionam, mas sim, nesse sentido eu acho que a parte académica não é fácil conseguir dar uma base sólida, digamos assim, para aquilo que depois é a realidade do trabalho. Claro. Mas eu considero isso muito normal. Sim, ok. Mas agora Sim. pegaste num ponto, portanto, tu acabas o mestrado, defendes, corre tudo bem e depois, logo a seguir, como é que é a tua vida? Consegues logo trabalho, tens ali um período mais chatinho e depois quando entras eventualmente na tua primeira empresa, o que é que tu fazias? Como é que foi a experiência? E agora, como é que foi iniciar a vida de Sim. trabalho depois da formação? Pronto, eu quando terminei a tese de mestrado apresentei, sim senhora, espetacular, correu tudo muito bem, mas depois eu estive, se eu não me engano, foram 10 meses desempregada até conseguir um emprego na área. Durante este tempo eu fui fazendo entrevistas, o processo de procura de emprego é muito desgastante, é muito exigente, pronto, e infelizmente nós não obtemos resposta a todas as candidaturas que fazemos. Aliás, da maioria delas nós não chegamos a obter resposta. Então acaba por ser um período um bocadinho ansioso
uma fase da vida um bocadinho mais ansiosa. Enquanto eu estive desempregada, fui fazendo outros trabalhos, nada a ver, trabalhei num bar, fiz uma campanha de venda de gás, de angariação de clientes de gás em Coimbra também. Pronto, tudo para conseguir ter um bocadinho a minha independência dentro daquilo que era possível, claro. Passado estes 10 meses, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi na Tecnimed, e já foi para desenvolvimento analítico também. Ou seja, foi quando eu cheguei à empresa, tinha que fazer perfis de dissolução, por exemplo, tinha que usar um HPLC, que embora tivesse visto na Blue Pharma, não os utilizei, ou seja, não sabia, como eu costumo dizer, eu nem sabia carregar no botão para ligar, para saber como é que tinha que fazer. Pronto, então foi assim também um processo de aprendizagem muito grande. Ok. Agora, uma pergunta que é um bocadinho polémica e acho que consoante as áreas da resposta pode variar um bocadinho, mas nesse teu processo de busca de primeiro emprego e depois quando entraste, sentiste que a média era um fator importante ou sentiste que não era assim tão importante? Qual é a importância da média ou o que é que sentiste que era a importância da média nesta busca de emprego? Eu, muito honestamente, eu não vi impacto da média, eu não senti, mas lá está, como nós não temos feedback também de todas as candidaturas que nós fazemos, mas eu nunca senti que a média fosse um impeditivo de alguma coisa. Ou seja, na verdade, eu até acho, e agora que já estou no mundo do trabalho há alguns anos, e aquilo que eu vou vendo, eu também acho que o paradigma mudou um bocadinho, e que quem contrata, eu acho que cada vez mais está à procura de um perfil de trabalhador, ou seja, por exemplo, tu começas a trabalhar, tudo o que é parte técnica conseguem-te ensinar, mas tudo o que são soft skills e tudo o que é mais abstrato não te consegue ensinar a empresa. Ou seja, uma pessoa que tem uma média de 12 não quer dizer que vai ser pior profissional do que alguém que tem uma média de 18. Evidentemente. Pode efetivamente até ser o contrário. Portanto, a média, eu acho que eu pelo menos considero que é importante e sermos ambiciosos e tentar ter a melhor média que nós conseguimos dentro das nossas possibilidades, mas eu não acho que nos devemos sentir limitados pela média que nós temos. Exatamente, ok. Isto é uma questão importante porque, principalmente durante eu acho que também pelo facto de que pensamos sempre em prosseguir estudos, não é? Portanto, a da licenciatura acaba por ser usada para o mestrado e nesse sentido é importante, mas depois há muito esta questão de eu acabo o mestrado e por algum motivo quero ir para doutoramento, a média vai contar, mas isso que quero, será que a média é assim tão importante? Ou será que devo olhar mais para outro tipo de atividades que me possam cultivar noutros tópicos e se calhar isso pode comprometer a minha média num valor dito ou dois, mas acaba por compensar estas outras competências e valências que eu vou adquirir. Portanto, acho que é uma pergunta que nós fazemos todos e se calhar certamente na tua altura tu também acabaste por desenvolver skills noutras atividades. Sim, é isso. Ou seja, no âmbito académico é importante fazer o curso e tentar conseguir uma boa média ou não, depende, mas eu acho que é muito importante aquilo que com o nosso currículo nós mostramos nas outras vertentes, ou seja, se nós nos envolvemos naquilo que é a vida académica, por exemplo, no núcleo, nos fóruns académicos, etc., e não só, e até atividades que são feitas no âmbito da vida pessoal, pertencer a uma associação em que a associação desenvolve certo tipo de atividades também pode ser importante. Fazer Erasmus, por exemplo, alguma coisa que nos tire fora da nossa zona de conforto, lá está, é quase como se fôssemos todos obrigados a ser assim, mas também não é verdade. Mas se calhar uma pessoa que tem mais à vontade para sair da zona de conforto, uma pessoa que se desafia mais, uma pessoa que está mais interessada, sem ser só em estudar, por exemplo, acaba por mostrar outro tipo de valências. Ok, certo. Ok, e depois, portanto, tu ficas quanto tempo nesta tua primeira empresa? Ora, eu acho, se não me falha a memória, não falha, foram 4 anos e meio. Ok, e depois desses 4 anos migras para onde estás agora, certo? Para a Bial, sim, onde estou há 4 anos. E sentes que a transição foi fácil, não foi? Aliás, nestes 4 anos que estiveste na primeira empresa, procuraste alguma outra segunda opção ou ficaste estes 4 anos e ao fim dos 4 pensaste, bem, se calhar agora vou ver se consigo outra coisa? Eu comecei à procura de uma nova oportunidade algum tempo antes ainda de conseguir efetivamente mudar. Ok, e o que é que tu procuravas? Menos, talvez. Olha, o que é que eu digo muito? Eu procurava um salário emocional maior, um desafio maior, um desafio diferente. Eu aprendi mesmo muito na Tecnimed, lá está, fui praticamente do zero, então durante estes 4 anos e meio foram dadas muitas oportunidades para aprender e para crescer, mas eu senti que estava na altura de ter um desafio maior.
E então foi aí que iniciei a minha busca de emprego. Demorou também algum tempo, à semelhança daquilo que foi procurar o primeiro emprego. Querer mudar de trabalho também pode ser um processo desgastante, porque nós até podemos querer que aconteça logo, mas temos que estar cientes que pode demorar bem mais tempo do que aquele que nós estamos à espera. Pois, exatamente. Sim. E depois, portanto, tu chegas à Bial, não é? Já com algum arquejo, laboratorialmente falando, acho que é seguro dizer isto, mas sentes que essa transição, o mudar de empresa, sentes que tiveste que aprender muita coisa novamente? Ou seja, tinhas alguma formação, mas ainda assim, mudar de empresa é sempre novos desafios e acabas sempre por estar perdida novamente, certo? Em parte sim, porque a empresa onde eu trabalhava antes era uma empresa que eu trabalhava em desenvolvimento de genéricos, desenvolvimento analítico de genéricos, e quando mudei para a Biala, fui para o Departamento de Investigação e Desenvolvimento, onde é feita a investigação de novas moléculas, aqui a química medicinal, a química do processo, e aí o desafio é muito diferente. Ou seja, nós temos tudo o que é desde o início, quando se começa a pensar no projeto, a indicação terapêutica, quando chegamos a um candidato, a evolução do candidato pelas diferentes fases de investigação clínica, fase 1, fase 2, fase 3, e até chegar ao mercado, onde está na fase de comercialização. Ou seja, todas estas fases apresentam desafios diferentes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos mais early stage e também em projetos que estão em comercial ou mais late stage. Uhum. E mesmo, ou seja, mesmo hoje, passado 4 anos, foi agora em setembro que eu fiz 4 anos na empresa, eu continuo a sentir o desafio, porque há sempre coisas novas a acontecer, há sempre coisas novas a aprender. E isso eu Ok. acho muito interessante. Ok, então agora isto andamos para a frente e para trás no tempo, mas eu acho que é importante para perceber o percurso. Claro. Portanto, nestes 3 anos no DQ e depois mais 2 anos na Faculdade de Farmácia, o que é que tu dirias que foram assim, os pontos-chaves para o teu desenvolvimento que depois foram cruciais quando tu entraste no mercado de trabalho e para o sucesso que tiveste, porque efetivamente tiveste bastante sucesso quando ingressaste no mercado? Olha, na altura, quando eu fiz a licenciatura, fiz um estágio, o projeto final de licenciatura, Uhum. que foi com o professor Carlos Sherpa no Departamento de Química, e foi assim, a primeira vez, ok, tivemos os laboratórios de Química, sim, mas é aquele momento em que estás tu e o teu orientador, têm um projeto e tu tens que pesquisar, tens que investigar, tens que discutir, tens que testar, e isso a mim foi muito importante, foi a primeira vez que eu tive assim, uma experiência mais de investigação. E depois, sem dúvida que o estágio na Blue Pharma também me deu ferramentas no sentido de, ok, embora eu tenha estado pouco tempo na empresa, muito verdinha só a acompanhar o que as pessoas faziam no laboratório, a pôr uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, mas foi-me possível perceber o ambiente, quais é que são as dores de quem trabalha numa empresa e esse tipo de coisas, que nós, antes de termos contacto com uma empresa na área que nós queremos trabalhar, porque nós contactamos com muita gente que trabalha em empresas, mas nem todas trabalham na empresa na área que nós queremos trabalhar, embora muitas das dores possam ser comuns. Uhum. Foi muito importante também perceber numa empresa farmacêutica como é que as coisas acontecem, como é que as coisas se processam, e isso também teve impacto depois quando iniciei a minha jornada laboral. Exatamente. Olha, e outra coisa, há pouco estávamos a falar de outras valências, não é? Portanto, enquanto fazias o curso, que outras atividades é que tu foste mantendo em paralelo e que tu achas que foram interessantes para ti? Olha, eu fiz parte do núcleo, eu não me lembro em que anos. Ok. E qual era a Sim, tua mas função no núcleo? era a parte da pedagogia. Ok. Uhum. Sim, então ia organizar também, organizar, quer dizer, não era o meu papel, mas fazia parte também organizar os convívios de química, isso também era muito giro. Uhum. E eu fiz também, quer dizer, pois, eu estou a dizer que isto foi durante o curso, mas na verdade já foi depois. Iniciei em 2013, agora estou perdida na data, pronto. Mas ok, embora não tenha sido se calhar imediatamente paralelo com o Uhum. curso, ou pelo menos não com todo o curso, fiz parte também fora de uma associação de uma aldeia da zona da minha terra, que organizámos um festival, faço publicidade ao Festival Timilha. E isso também é muito bom porque obriga-nos a contactar com pessoas, a lidar com pessoas, a falar com muitas pessoas diferentes e lá está, as nossas interações com pessoas diferentes são diferentes e isso acontece muito no mundo do trabalho. Diariamente interajo com muitas pessoas, todas elas muito diferentes umas das outras. Sim, e gerir personalidade e gerir equipas nós às vezes não pensamos nisso, mas é um desafio gigantesco, não é? Portanto, requer ali uma ginástica mental que às vezes é difícil. Sim, aquilo que eu costumo dizer é que uma das coisas mais difíceis do mundo do trabalho
são as pessoas e não o trabalho. Verdade. E diz-me só uma coisa, portanto, tu originalmente, tu moravas onde antes de entrar na faculdade? Tu és aqui da zona, és de fora? Sim, eu sou da zona da Figueira da Foz Ok, portanto, depois estudaste aqui em Coimbra, e vivi em e Coimbra, a Tecnimed é, desculpa, em Torres Vedras, perto de ok, Lisboa. portanto tiveste que mudar-te nesta altura, Mudar, não é? sim. Ok, e como é que foi essa, é assim, eu sou estudante deslocada, portanto eu senti o golpe logo quando vim para a faculdade, Sim, mas depois sentiste que alguém que esteve aqui na zona de Coimbra estava muito habituado, e nós na faculdade de Coimbra tem um ambiente diferente, sabemos que sim. tem. Depois quando migraste de cidade, essa transição foi tranquila, como é que foi? É assim, eu desde que acabei o curso e comecei a procurar emprego, eu já sabia que ia ter que sair. Eu ia ter Ok, que ir, ok, mesmo dentro de Portugal ou fora, eu iria ter que me deslocar. Então, ou seja, essa preparação mental, entre aspas, de ter que fazer esse tipo de mudança, acabou por ser leve, porque era algo que eu já sabia que ia acontecer e aceitei a partir do momento que uhum, comecei a procurar um emprego. Mas lá está, mudar para uma cidade nova tem sempre os seus desafios. O nosso grupo de amigos não está lá, a nossa família não está lá, pode ser um bocadinho solitário, até começarmos a encontrar as nossas pessoas no novo sítio onde nós estamos. uhum. Olha, pegaste num ponto mesmo interessante agora. Sentiste, eu sinto que nós, por exemplo, que ficamos para doutoramento, ou mesmo no mestrado, já senti isto um bocadinho no mestrado, que nós estamos tão focados em fazer o nosso trabalho, fazer a nossa tese e andamos neste loop, que eu sinto que se torna um bocadinho solitário. Tu sentiste isto ou... Sim, Ok, sim. Essas duas normalmente são um bocadinho solitárias. é, ok. Mas, portanto, depois quando estabeleceste, obviamente, novas ligações nas empresas em que estiveste, tanto na primeira como na segunda, portanto, isso quebra-se um bocadinho, esta ideia de solidão ou nem por isso? É assim, da minha perspectiva, houve sempre, mesmo eu tendo criado depois o meu grupo de amigos lá em Torres Vedras, sentes sempre falta dos teus amigos de sempre, sentes sempre falta da tua Claro, família, nunca a chega a mesma ser a mesma coisa. coisa. Pelo menos da minha experiência, não chega a ser. Ou Uhum. seja, mesmo depois estando acompanhada, há sempre aqui uma pontinha de solidão que eu acho que, não sei, se faz parte também da vida adulta e Hum, eventualmente temos que aprender a lidar com ela, porque um bocadinho de solidão não tem que ser necessariamente mau. Não é? Sim, Solidão, quer dizer, nós estarmos connosco próprios não tem que ser necessariamente mau. Pronto, isto é assim um bocado mais aquele... esotérico, mas, mas é verdade, é isso. Ninguém nos prepara para a vida adulta e nós caímos assim nela e de repente somos nossos Exatamente, adultos. é verdade. E perguntava-te, se calhar, também em termos de trabalho, apesar de estarmos a andar um bocadinho para trás, mas, portanto, tu tens as tuas funções, evidentemente, na Vial, mas o teu trabalho entrelaça-se também com o trabalho de outras pessoas, experimentalmente falando, e até nas tuas tarefas, ou é um trabalho mais individual e cada um tem as suas tarefas muito bem divididas? Ou seja, existem equipas diferentes que Uhum, trabalham ou especializadas numa área diferente. No entanto, as equipas trabalham todas muito em conjunto. Por exemplo, eu estou na equipa de desenvolvimento analítico e nós trabalhamos muito com a equipa de química medicinal, com a equipa de química do processo, com a parte da formulação, a parte regulamentar também, a quality assurance, controle de qualidade. Pronto, há aqui uma interação abrangente, diria eu, que engloba grande parte da empresa. Ou seja, embora cada um seja especializado, há sempre uma interação muito grande, porque o meu trabalho depende do trabalho desta pessoa e o meu trabalho uhum. influencia o trabalho daquela pessoa. Exato, ok. Então, agora se calhar passamos por umas perguntas mais abertas. Agora que já sabemos o que é que tu fazes, como é que foi o teu percurso, deixava-te se calhar duas perguntas mais filosóficas. Uma seria, ao longo do teu percurso, não é? Já falámos um bocadinho do teu percurso, já falaste de o que te preparou melhor, mas eu se calhar pedia-te para, no tempo que aqui estiveste a estudar, tanto no Departamento de Química como na Faculdade de Farmácia, se calhar aquele que foi, diria, o ponto alto, ou seja, aqueles momentos que tu recordas com mais carinho, academicamente falando ou não, pode não ser propriamente curso, e se calhar perguntava-te se tivesses que mudar alguma coisa no teu percurso enquanto estudante, se haveria alguma coisa ou algum conselho que darias a ti próprio, se modularias alguma coisa face àquilo que fizeste. Se eu mudaria alguma coisa, talvez, vou pensar nessa questão. Qual é que foi o momento alto? Ou os momentos altos, se houver mais que um que tu queiras salientar por algum motivo. É assim, sem dúvida que apresentar a minha tese foi assim o momento alto de maior exposição que eu tinha tido até ao momento e de maior stress que eu tive até ao momento, e a sensação no fim de apresentar é mesmo um alívio extremo, foi muito bom. E é assim, vida académica em Coimbra tem muitos momentos altos. Claro, pronto, cá está. Todos nós sabemos, sim. E em termos de percurso, achas que havia alguma coisa que alteraria? Não. Das escolhas que fiz no meu percurso académico, nunca olhei para trás a pensar que gostava de ter feito alguma coisa diferente. Ok, isso é excelente.
Porque imagina, eu sinto que o meu percurso foi construindo. Ou seja, ok, eu quero ir para a indústria farmacêutica trabalhar, mas eu também não sabia exatamente em que área da indústria farmacêutica é que eu ia trabalhar. Ou seja, quando tu não sabes exatamente o que é que tu queres fazer, que eu acho que é muito normal nós não sabemos o que é que queremos fazer, porque nós não conhecemos a realidade que está depois do nosso curso, tu não sabendo exatamente onde é que queres chegar, eu acho que se torna mais difícil arrepender-te de alguma decisão que tomaste. Claro. Pronto, e se chegaste até ali e te sentes bem com o teu percurso, se sentes bem com o teu percurso profissional, se sentes bem com o teu percurso académico, pronto, ou seja, neste sentido eu acho que não mudava nenhuma das escolhas que fiz. Exatamente. Só agora que falaste nisso, portanto, tu entraste em Coimbra no teu curso, já a saber, depois em termos de mercado de trabalho, que querias ir para a indústria farmacêutica ou no princípio, olha, gosto de química, vou por aqui e depois é que surgiu o interesse pela indústria farmacêutica? Eu acho que sempre tive um bocadinho, mesmo antes de entrar para o curso, de ir para a indústria farmacêutica. Ou seja, já tinha meio na minha cabeça que não queria seguir a investigação académica e queria então ir para a indústria farmacêutica. Ok. Eu estava a perguntar porque poderias saber que querias ir para regime, não querias fazer investigação, não querias ficar na academia, mas depois, em termos de empresariais, não saber propriamente qual era a área que te interessava, mas tu assim sendo já tinhas o interesse, Sim. aliás, tu falaste que talvez quisesse ciências farmacêuticas, portanto, Sim. havia já ali o interesse da farmacêutica. Sim, tanto que eu quando comecei a procura de emprego eu ainda tenho a lista da minha primeira procura de emprego e é tudo indústria farmacêutica. Olha, se calhar perguntava-te nesse sentido, quando tiveste de começar a fazer esta primeira procura de emprego, tu procuraste por onde? Por onde começar? Para alguém que acaba o curso agora, por onde começar? Olha, a parte mais fácil e mais rápida é as empresas que tu já conheces ou que já ouviste falar, encontrar um contacto dessa empresa. Por exemplo, eu ligava diretamente para as empresas a perguntar qual é que era o contacto dos recursos humanos para quem eu podia enviar uma candidatura espontânea. Pronto, e muitas vezes eu recebia esse contacto direto, endereçava o e-mail mesmo ao nome da pessoa para ser assim um bocadinho mais pessoal, ser um bocadinho mais especial. Pronto, e depois o que é que eu fiz? Era procurar na internet as indústrias que existiam e fazer este processo de, ok, listar quais é que existem, onde é que são, aceitam candidaturas espontâneas, não aceitam, pelo site, tem que ligar para conseguir ter um e-mail. A parte, há muita gente que pode entregar currículos também diretamente, mas eu como estava na Figueira da Foz não era muito prático estar a entregar diretamente. Nenhuma empresa. Era ali na zona, tirando aqui em Coimbra. Mas passou muito por isto e eu na altura também não conhecia assim muitos colegas que trabalhassem na indústria farmacêutica, então também não tinha esse ponto de contacto para tentar encontrar outras oportunidades. Portanto, era muito por pesquisa, o que é que existe no nosso país, e eu queria ficar em Portugal, ou seja, emigrar, neste caso seria, se eu estivesse mesmo demasiado tempo sem conseguir emprego na área, eu iria então tentar emigrar, mas o meu objetivo inicial era sempre ficar em Portugal. Portanto, a Tecnimed foi neste regime, não é? Foi uma das empresas que tu pesquisaste, conseguiste um contacto e fizeste candidatura espontânea e pronto, conseguiste depois entrevista, babá, e acabaste de ficar. Eu não estou enganada, porque nós na altura, quando estamos à procura de empregos, enviamos candidaturas, é candidatura espontânea, candidatura a vagas. Eu tenho presente para mim até hoje que foi uma candidatura espontânea que fiz para a Tecnimed. Ok, então, última pergunta, porque também já falámos aqui de quase tudo. Perguntava-te, portanto, uma vez que à partida quem te está a ouvir são ou futuros estudantes de Química, ou presentes estudantes de Química, ou quem está agora a acabar o curso, se calhar um conselho, quer para aqueles que estão agora no começo do percurso e que ainda têm o percurso de estudante para fazer, quer se calhar para aqueles que já estão a terminar, quais seriam os teus conselhos para quem poderá querer ter um percurso semelhante ao teu? Os meus conselhos, também um bocadinho filosóficos, digamos assim, mas é acreditarem no potencial que têm, não diminuírem o vosso valor, ou seja, não aceitarem tudo também, porque nós temos valor e o nosso valor merece ser reconhecido, não só por nós, mas também para as empresas para quem nós queremos trabalhar. E isto é uma relação que não são só nós que queremos ir trabalhar lá, a empresa também quer contratar alguém. E nós vamos nos vender ou vamos vender o nosso percurso em como nós somos a melhor pessoa que pode ir trabalhar na empresa. Ou seja, que é uma relação em que todos ganham e não só que eu ganho porque vocês vão me contratar. E é envolverem-se em mais atividades também fora daquilo que é só a vida académica, a vida académica, os fóruns académicos também são vida académica, mas é investirem um bocadinho em vocês próprios e confiarem no vosso potencial e que vocês merecem muito. Ok, certíssimo. Olha, acho que em termos de conversa, acho que já respondemos a tudo. Não sei se queres adicionar alguma coisa em particular, se está tudo ok. Sim, quero.
Quero acrescentar que se alguém que esteja a ouvir este podcast queira uma lista com várias indústrias farmacêuticas que existem no nosso país, porque eventualmente quer seguir o ramo da indústria farmacêutica, pode-me contactar porque eu tenho a minha lista e tenho outra lista com várias empresas Ok. em Portugal, E, pronto, e pode ser útil para alguém. e por onde é que as pessoas podem conseguir o teu contacto? Há alguma, sei lá, LinkedIn, por aí que te consigam Pode encontrar ser, sim, e... sim. Cristina Mesquita. Ok, LinkedIn. pronto. Fica então o contacto para quem tiver interesse. Olha, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o convite. Isto foi mesmo interessante, foi mesmo uma conversa boa. Acho que pode ajudar muita gente, até a mim, que estou agora ainda no processo de estudo. Muito obrigada por teres aceito. É uma conversa mesmo enriquecedora e a maior das sortes daqui para a frente. Olha, agradeço eu muito o convite, eu gosto muito também de partilhar o meu percurso, porque às vezes as coisas não são mesmo como nós imaginamos que são e são bem mais difíceis do que aquilo que se pensa. Pronto, e desejo-vos a vocês também muito, muito boa sorte e que tudo corra muito bem. E Obrigada. obrigada mais uma vez. Ora, é essa, obrigada a nós. Pronto, e portanto o episódio 2 fica por aqui e nós vemos-nos no próximo episódio do podcast Molecular. Até lá, podem seguir a Molecular em todas as suas redes sociais e agora também já sabem que Cristina Mesquita no LinkedIn, se precisarem de alguma coisa. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.